Fala galera, beleza? Vocês estão bom? Galera, o vídeo é um pouco diferente hoje, não é no trânsito de Aracaju, o trânsito hoje estava muito caótico e aí decidi gravar hoje aqui em casa e vamos falar um pouco sobre a situação do Corinthians. Hoje eu estou aqui com minha parceira de futebol, Luna. Luna, dê oi aí pra galera. Bem, o Corinthians está passando por uma situação muito delicada, muito complicada, todo mundo já está vendo aí a situação, está sofrendo o transfer ban por conta da contratação aí do Félix Torres, Santos Laguna e tudo mais. Provavelmente nesses próximos dias vai sofrer outro transfer ban, que esse é referente ao Rodrigo Garro, aí pelo Talheres, e ainda tem o processo do Matias Rojas. Ainda tem esse processo que está correndo. Então o Corinthians está correndo aí contra o tempo para tentar registrar alguns jogadores. Talvez não consiga a tempo, isso é fato, já que o Corinthians tem que correr contra o tempo em relação a isso. O Santos Laguna está fazendo um jogo duro. O Corinthians ofereceu uma proposta, o Santos Laguna recusou. Agora eles só querem receber o valor de forma integral. Aí, para completar, tem a questão do Talheres, que também já ameaçou acionar a FIFA. E aí, quando acionar a FIFA, aí o bicho vai pegar, porque vão ser 2 transfer ban para o Corinthians resolver de uma vez só. Mas tem essa questão ainda também do Rojas, que está rolando ainda o processo, ou seja, a dívida pode aumentar ainda mais e se alongar ainda mais. Só que tem outro detalhe. Essa é a parte que o torcedor corintiano está putaço da vida, está com muita raiva e muito ódio desses ex-gestores do Corinthians que só acabaram destruindo cada vez mais o time do povo. Trata-se de uma possível negociação de um ex-atleta da base, o atacante Pedro. O Zenit, o Al Ittihad da Arábia, iniciou negociações com o Zenit para a contratação desse jogador. O Al Ittihad está disposto a pagar aproximadamente 220 milhões de reais no atleta. Qual era a vantagem do Corinthians? O Corinthians, quando negociou o Pedro para o Zenit, manteve 30% dos direitos econômicos para uma transação futura, para uma possível compra futura. Até aí tudo bem. E ainda tem a questão também da porcentagem ali do artifício lá da FIFA, de times formadores. Até aí, beleza. Então o Corinthians estava esperançoso de receber esse dinheiro assim que o Al Ittihad finalizasse a negociação com o Zenit. Só que as coisas para o Corinthians nunca são fáceis, nunca são tão simples como se parece. Infelizmente, ou para quem defende, felizmente, não sei, né? Vai que tem algum defensor ainda aí dos ex-gestores do Corinthians. Um dos ex-gestores, o mais recente, que eu não vou citar o nome para não dar moral, simplesmente fez uma negociação meio que por debaixo do pano, sem ninguém saber, e acabou negociando os outros 30% ali do Pedro e também do Robert Renan, do zagueiro Robert Renan. Aí o que acontece? O Corinthians agora não vai mais receber a bolada que ia receber, que seria mais ou menos ali em torno entre 60 e 70 milhões, ou seja, seria valor suficiente para se livrar do transfer ban do Félix Torres e também de já abrir uma negociação com o Talheres para poder evitar aí um novo transfer ban. Aí vai a pergunta: será que realmente esses ex-gestores, eles que se diziam corintianos, eles realmente são corintianos? Eles realmente são gestores? Será que eles fariam isso, por exemplo, com a empresa deles? Segundo o ex-gestor mais recente, ele falou que que essa negociação envolveu o recebimento desse dinheiro de forma antecipada para poder pagar a dívida com outro empresário, que era o empresário que administrava a carreira, tanto do Robert Renan como também do Pedro. Só que eu não sei até que ponto a gente acredita muito nessas coisas aí, dessas histórias fantasiosas
esses gestores. Porque uma coisa é você realmente fazer uma forma de conseguir pagar dívidas antigas com empresários. Outra coisa é você onerar o clube do jeito que eles oneraram. Então, eles acabaram perdendo a chance de ter uma baita de uma negociação futura por ganância ou por algum acordo que ninguém sabe o que aconteceu ali por debaixo do pano. Supostamente pode ter acontecido algum acordo, não se sabe ainda direito o que aconteceu, vai ser investigado. O que se sabe é que pós revelação desses fatos, aí esse gestor se manifestou falando que não, realmente foi feita essa negociação para poder abater essa dívida, tanto é que no balanço essa dívida sumiu. Mas o engraçado é, e por que isso não foi informado antes? Esse gestor é o gestor que na campanha prometeu transparência. É engraçado isso. O outro gestor, os antecessores, ainda fizeram postagens, como se ele tivesse feito a pior coisa do mundo, e realmente isso foi horrível. Mas não apaga também o que os outros fizeram. Esse que é o detalhe. Não apaga o que os outros fizeram. O que os outros fizeram, talvez, foi até muito pior. Foi até muito pior. Porque, por exemplo, uma dívida que era de, sei lá, de simples 300 mil, acabou virando 20 milhões. Acabou virando 30 milhões. Acabou virando 60 milhões. Por quê? Juros, correção monetária, juros de justiça. Vide aí o caso Jusilei, que era simples. Era só pegar a parcela do J. Malucelli, pagar o J. Malucelli e estava tudo certo. Mas aí tem toda uma série de questões que são difíceis de nós, corintianos, conseguirmos entender com o que se passa pela cabeça desses gestores, o que se passa também pela cabeça de alguns conselheiros. Óbvio que nós temos nossas opiniões, a gente deduz o que pode ter acontecido, mas infelizmente a gente precisa aguardar as investigações, aguardar algumas conclusões. Por exemplo, essa semana o Ministério Público solicitou, recomendou, na verdade, o afastamento de 2 ex-presidentes do Corinthians. Por que será? Quando eu falo recomendou o afastamento do Conselho do Corinthians, para não influenciar aí na nova gestão, na nova direção. E isso já deveria ter sido feito há muito tempo. Mas há muito tempo mesmo. Isso só está prejudicando cada vez mais o Corinthians, está prejudicando o futebol, está prejudicando todo o andamento aí do time para esses campeonatos que o Corinthians ainda está jogando, que é a Copa do Brasil e o Brasileirão. Não pode registrar jogadores, isso é um prejuízo enorme, até porque os principais jogadores, alguns deles estão sendo convocados, outros estão passando por situações de lesão por conta do desgaste dos jogos, as viagens são longas, enfim. Gramado sintético, que é uma crítica de vários jogadores, uma crítica também de comissão técnica e tudo mais, até times que jogam no gramado sintético. Os treinadores reclamam, mas não podem falar muito, porque senão todo mundo sabe como é que funciona o modus operandi aqui de algumas situações inusitadas no Brasil. E não podendo registrar jogadores, fica muito complicado. Por exemplo, o Corinthians abriu negociação ontem para a renovação do Fabrício Anguilheire, que é o lateral esquerdo, que hoje é o reserva do Matheus Bidu. Por que não abriu antes essa negociação de renovação? Já que não pode registrar novos atletas, você precisa manter pelo menos os que estão na casa. E aí é onde mora um grande problema. Por exemplo, existia a possibilidade do Charles sair. Talvez para o Ceará, talvez para um outro time. O Ceará demonstrou interesse. Mas, na situação em que está, não tem como. Vai botar quem no lugar? Esse é o problema. Se você for botar um garoto da base, beleza. Possa ser que um jogo ele vá bem. E no jogo que ele for mal? Será que a torcida vai entender? Ou será que a torcida vai dar tempo para esse menino conseguir ganhar um pouco mais de desenvoltura ali em campo, ganhar um pouco mais de casca para poder ali enfrentar os grandes times do Brasil? Não sei se a torcida vai ter tanta paciência assim, já que o Corinthians ainda está na segunda página da tabela. Se tivesse na primeira página, uma situação confortável, talvez até as coisas fossem favoráveis. Mas na situação em que está atualmente, na Copa do Brasil está indo bem. Ganhou o primeiro jogo lá na Arena da Baixada, vai jogar a decisão em casa. Mas e no Brasileiro? Esse é o grande problema. Ah, mas o Corinthians
tá ali numa situação ainda interessante. Tá, concordo. Mas os times que estão atrás, tem times que ainda tem jogos a menos que o Corinthians. E isso é onde mora o perigo. Mas, sei lá, esses times não tentam, talvez até briguem para não cair. Beleza, talvez briguem para não cair. Mas, por exemplo, um desses times ganhou do Corinthians. Foi o Juventude. E aí onde mora a grande situação aqui, o grande X da questão aí sobre essas desastrosas gestões que passaram pelo Corinthians. A esperança é que o Osmar Stabile consiga restabelecer o respeito, consiga resolver essas situações. O Dorival já deu uma declaração que já está conformado, que vai ter que trabalhar até o final do ano, pelo menos, com o que tem. A realidade é essa. E, enfim, a esperança do corintiano é que o Osmar consiga resolver essa situação agora. Por exemplo, vai ter agora um possível novo leilão do name rights da Arena. Se conseguir bons fundos e bons patrocínios, vai ser muito positivo para o Corinthians, porque o acordo que foi feito no passado, que foi ótimo, hoje já não é tão interessante. Então, se conseguir um novo acordo, especula-se que esse novo name rights passe de 1 bilhão. Se passar, ótimo para o Corinthians. Se não passar, aí é algo que tem que ser revisto e algo que tem que ser bem planejado e bem estudado. Também existe a possibilidade da troca do patrocinador master. Hoje eu vi uma notícia em que o Corinthians já está avaliando novas empresas. Talvez a que está atualmente, que é a Esportes da Sorte, tenha preferência caso queira aí continuar com a parceria. Acho que seria justo, já que é a empresa que está atualmente. Mas, caso também não tenha interesse em lançar uma contraproposta em possíveis novos patrocinadores master, aí o Corinthians também não pode ficar só dependendo da boa vontade da Esportes da Sorte. Rescinde o contrato, paga essa rescisão e aí recebe aí um valor talvez até muito superior a que a Esportes da Sorte se propôs a pagar. No mais, esperamos que o Corinthians consiga resolver essas pendências o mais rápido possível, consiga pelo menos agora fazer contratos um pouco mais digamos assim, amarrados, porque do jeito que está muito complicado, a situação está bem crítica e eu espero muito que o Corinthians consiga respirar novos ares e consiga aí logo registrar novos atletas e sair desse transfer ban. E é isso, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Espero também que tenham gostado aqui desse cenário. Também da minha parceira aqui, Luna. Ei, Luna. Vamos dar tchau, galera. É hora de dar tchau. Tchau.